É exatamente de aniversário que também falo agora na tribuna, porque o feriado de amanhã não é apenas um feriado dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas a celebração de 300 anos da celebração desta que foi consagrada como a padroeira do Brasil. São esperados cerca de 200 mil devotos e peregrinos de todos os cantos do nosso país e também de outros países para o Santuário de Aparecida no interior de São Paulo. E precisamente no Vale do Paraíba, senador Cássio, onde fica o Santuário Vale do Paraíba, lá no estado de São Paulo. 200 mil fiéis, porque é a programação especial que vai ter início às 0 hora do dia 12, com uma vigília que vai continuar até às 4 horas da tarde. E 2 artigos muito interessantes foram publicados em jornais diferentes. Um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, no dia 7 deste mês, assinado por Dom Odilo Scherer, no Estadão. Dom Odilo Scherer trata do tema como especialista, lembrando que, levando para uma casa a humilde imagem da Virgem da Conceição Aparecida em suas redes, os pescadores começaram a honrá-la como era costume católico. A cor negra da imagem levou a uma fácil empatia dos escravos e das famílias humildes com a Virgem Aparecida. Imagens negras de Maria não são uma raridade na devoção católica e se encontram em um pouco por toda a parte do mundo. Uma capelinha foi erguida e logo começaram a aparecer os primeiros sinais prodigiosos dos milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. O mais impressionante deles, como relata Dom Odilo, foi a inexplicável liberação ou libertação de um escravo fugido e recapturado. Enquanto era levado em correntes ao patrão para ser castigado, pediu para rezar diante da capelinha da Senhora Aparecida. Diante dos olhos estupefatos dos que o conduziram, as correntes caíram-lhe das mãos e dos pés, sem que a mão humana alguma as tivesse tocado. É fácil entender tal devoção à Virgem Nossa Senhora Aparecida. Por isso, como eu disse, milhares, 200 mil, talvez mais, de devotos estarão lá. E celebração que leva, como meu amigo Duda Pinto, lá da longínqua Santana do Livramento, a ir até esse santuário para revelar a sua devoção à santa. E também aqui muitos colegas senadores usam na lapela do seu paletó uma imagem de Santa Aparecida, acreditando certamente por isso uma homenagem a milagres a ela atribuído, beneficiando a sua família. E o jornalista, escritor Rodrigo Alvarez traz um pouco da picardia, talvez pela forma leve de escrever. Também, antes de Pelé e o samba, a Aparecida ajudou a dar uma cara ao Brasil. E nesse artigo na Folha de São Paulo, do dia de hoje, ele diz que quando foi achada 3 séculos atrás, a Santinha de Barro já era a cara do país, que ainda nem se chamava Brasil. O material pouco nobre, o pescoço quebrado, o nariz sem pedaços, sem a cabeleira que agora lhe escorre pelo pescoço e sem muita perspectiva de sobrevivência. Mas aos poucos, continua Rodrigo Alvarez, a Santinha foi ganhando fama de milagrosa. O povo começou a deixar-lhe doações cada vez maiores. A igreja acordou e abraçou aquele culto proibido que atraía multidões à casa de um pescador que recolheu nas suas redes aquela imagem com tantos defeitos, a imagem do pescador que a recolheu. Veja só que nem as santas se livram das questões relacionadas à corrupção. Na narrativa do Rodrigo Alvarez, quando o Império se apoderou das igrejas, corruptos, indicados pelo imperador,
para a tesouraria da capela, meteram tanto suas mãos no cofre da santa que por mais de meio século faltava dinheiro até para uma pequena reforma. 300 anos de história e 300 anos nós vimos também a prática condenável da corrupção que sequer poupou a santa padroeira do Brasil. Vamos então desejar que todos os devotos, todos os peregrinos e que esta santa padroeira do Brasil olhe e zele e vele por este país que está sangrando com uma crise política, uma crise institucional, uma crise federativa, um desemprego que preocupa milhares e milhares de famílias em todo o nosso país e que a celebração dos 300 anos da chegada dessa santa e do início da veneração a ela, que seja coroado de muita serenidade, de muita reflexão, de muita harmonia, de muita tolerância, não com a corrupção, não com o crime, não com os desvios do dinheiro público, mas uma tolerância na relação das pessoas, com respeito às diferentes crenças, aos diferentes credos, às diferentes religiões. Um ecumenismo que o Brasil também precisa saber conviver, sejam os evangélicos, os protestantes, os luteranos, os católicos, os judeus, todos os árabes, os muçulmanos, os budistas, os sintoístas, os espíritas, todos eles em harmonia, que esta santa abençoe este Brasil com essa diversidade religiosa, cultural e também com essa injustiça, que ela também abençoe para reduzir ao máximo possível a injustiça social que graça em nosso país. E desejar que os devotos e peregrinos, com as suas orações, também lembrem de pedir para que essa bênção chegue aos lares de todos os brasileiros que estão hoje preocupados com o presente e, sobretudo, com o futuro do nosso país. Muito obrigado, presidente.